Graça e paz igreja, graça e paz ouvintes. Hoje eu gostaria de estar falando com você sobre o Natal. Gostaria de estar desmistificando algumas coisas e reafirmando outras que com certeza você já ouviu falar, mas que talvez não seja tão vivo na sua vida, tão presente, né? Aproveitar essa época do ano onde o espírito natalino está envolvendo as pessoas, para você parar um pouquinho da sua correria e ouvir sobre o Natal. Papai Noel não existe. Você que está bem chateado porque se comportou bem durante esse ano e não ganhou presente do Papai Noel, não fique triste, tá? Ele não existe e a fase adulta é essa mesmo. A gente trabalha e luta para ganhar os nossos presentinhos. Mas o Natal existe e ele existe por um motivo muito especial. E é sobre isso que eu quero falar, vem comigo. Vamos lá. Então aqui em Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz assim na carta aos Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo na qual ele deveria apegar-se, e esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Natal, ele existe porque os cristãos comemoram o nascimento do menino Jesus. Outra coisa que nós precisamos refletir é que o menino Jesus não existe mais, né? Ele nasceu menino, mas ele cresceu e ele se fez homem, e homem viril, homem de autoridade, homem de coragem, homem obediente, né? Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de tudo aquilo que ele tinha direito, de tudo que pertencia a ele, de toda a grandiosidade que é ser Deus, e se fez servo semelhante a nós homens. Então já fica a primeira dica, que nós aqui somos servos, né? E ele foi obediente, fazendo a vontade do Pai, e foi até a morte. E uma morte humilhante, né? Uma morte de cruz. E isso tudo parece uma história de derrota, né? Aparece aquela imagem de Jesus crucificado, com aquela imagem assim de derrota, de morte. Mas na verdade é uma história linda de vitória, porque ele venceu a morte, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ali então, por que que ele morreu? Ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Isso é a história que você sempre ouviu, mas que talvez não é tão forte na sua vida. Por que que eu digo que talvez não é tão forte? Não foi muito forte na minha vida durante boa parte dela. Mesmo eu conhecendo essa verdade, mesmo eu aceitando essa verdade, mesmo eu assumindo essa verdade, ela não foi tão forte na minha vida como é hoje. E eu gostaria de estar então aplicando aqui agora para que você possa talvez meditar e entender aonde ela precisa ser mais viva na sua vida, né? Para que você esteja cumprindo o propósito na qual Deus te criou. Então, Jesus, ele veio para que acontecesse um perdão do nosso pecado, e através desse perdão, através desse sacrifício de Jesus, nós pudéssemos então ter acesso novamente a Deus, ao nosso Pai. Porque talvez você não saiba disso, mas enquanto você não encontrou Jesus, você não aceitou como seu único e suficiente Salvador e Senhor, Deus não ouve a sua oração. E você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus, nascida com um propósito que Deus tem para sua vida, e todos os dias tem alguém falando para você: reconheça que Jesus é Deus, porque a palavra diz que ele é Deus e se fez homem. Reconheça o seu pecado, reconheça que você precisa de um Salvador, reconheça que Jesus é o seu Salvador. Não adianta você carregar uma cruz de madeira e pagar promessa, não adianta você falar com Deus através dos seus intercessores, dos santos, através da mãe de Jesus, não adianta. Jesus é o único
caminho. Jesus é a única verdade e Jesus é a vida para aquele que o encontra. Jesus não está perdido, mas nós estamos perdidos sem Ele. Então nós precisamos encontrá-lo porque Ele é o caminho. Ele não está perdido, mas nós estamos andando por aqui, andando por ali, olhando para lá, olhando para cá e não encontramos como chegar até Deus e buscamos intercessores e pagamos promessa e fazemos sacrifício. E a palavra de Deus é clara, ela diz que você reconhecendo, confessando Ele com a sua boca e crendo com o seu coração, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. E hoje Jesus está à direita de Deus como seu advogado. Quando você o aceita, ele fala para o Pai assim: esse é meu, e o seu nome é escrito no livro da vida. E aí você então passa a ter livre acesso até a presença de Deus. E no dia do julgamento, onde todos nós vamos passar, nesse dia, Jesus não vai mais ser o seu advogado, ele vai estar ali como juiz. E aí nesse dia o seu nome vai estar ali no livro? Beleza. Céu, seu nome não vai estar? Desculpa, mas você teve uma vida inteira para me reconhecer como Deus e não me reconheceu, então? Inferno. Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Não é brega falar de inferno, não é loucura, é verdade. O inferno existe e existe para todo aquele que rejeitar Jesus Cristo. Então, continuando aqui, ainda em Filipenses 2, continua assim, ó: por isso, ou seja, porque Jesus obedeceu a Deus, morte de cruz, então Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você vai um dia confessar que Jesus é o Senhor, mas você precisa confessá-lo aqui, em vida nessa terra, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Hoje é Natal, que você possa comemorar o nascimento desse Jesus no seu coração, verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Talvez o Evangelho foi pregado para você, onde você vem para Jesus que Ele vai te curar, vem para Jesus que Ele vai restaurar o seu casamento, vem para Jesus. Jesus pode curar todas as coisas, porque todo o poder está no nome dEle. Todo. Ele venceu a morte, Ele venceu tudo e todo o poder está no nome dEle. Deus o exaltou, Deus o honrou. E o nome dele tem poder, e todo joelho se dobrará ao nome dele. Toda língua confessará mais cedo ou mais tarde. Mas é importante que confesse aqui em vida, para que haja tempo de escrever o seu nome no livro da vida. Jesus pode e cura muitas enfermidades. Jesus cura câncer, Jesus cura cego, Jesus cura leproso, Jesus cura alma, Jesus cura ferida do corpo, cura ferida da alma, Jesus ressuscita mortos, Jesus salva finanças, Jesus restaura casamento, mas isso é só um plus. O que realmente você precisa é mudar a sua ótica de vida terrena, onde você está em busca da cura, em busca das finanças, em busca do carro novo, em busca de restaurar casamento, em busca do eu, e passar a ter uma visão pela ótica da eternidade, que a vida eterna é aquela que vale a pena. É lá que Ele prometeu para nós as maiores riquezas, bênçãos celestiais, nas regiões celestiais. E é eterno. Se você passar a olhar a vida pela ótica da eternidade e olhar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então você vai aprender aqui, como Paulo falou, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Ele não se considerou a ser igual a Ele. Deixa de querer ser igual a Deus, de achar que você tem o controle da sua vida, de achar que você pode planejar o amanhã. Se você não tem isso, não queira ser igual a Deus. Esvazie-se de si mesmo e seja servo. Ele veio aqui, ele trabalhou 3 anos o seu ministério aqui, única e exclusivamente para deixar para você um exemplo a ser seguido. E depois ele foi lá e venceu a morte dele. E agora você seguindo ele e usando ele como exemplo e obedecendo,
você também vai vencer a sua morte. Você não precisa ter medo do amanhã, porque o amanhã é a glória com o seu Pai. Fica essa palavra. Comemore esse Natal diferente. Reconheça que Jesus é o seu único, suficiente Salvador e Senhor. Confesse com a sua boca, creia com o seu coração e caminhe pelo único caminho que leva até Deus. A única verdade que te dá a vida eterna. Em nome de Jesus.